Olá, no programa de hoje uma história mineira sobre o regime autoritário. Os 60 anos do golpe militar de 1964 no Brasil, completados no início deste mês, se destacam em uma ficção que reconta os anos mais sangrentos do país, a partir da trajetória de uma família com raízes em Minas Gerais. Eu converso com o escritor e ilustrador franco-brasileiro Mathias Leman. Ele é autor do livro Chumbo, uma graphic novel em lançamento pela editora Nemo, do Grupo Autêntica, e fala conosco da França. Prazer recebê-lo no mundo político, Mathias. Seja bem-vindo. Olá, obrigado. Mathias, você é um quadrinista, pintor e ilustrador franco-brasileiro com mais de 20 anos de carreira. Quando e como surgiu essa ideia para produzir uma obra que mergulha sobre avanços e retrocessos da história do Brasil? Bom, a minha mãe é brasileira, né? Mineira. E eu cresci na França, mas sempre indo para o Brasil, né? De férias, tudo isso, né? Então, vendo a família, aprendi a falar português, né? Com a minha mãe. E então eu tinha essa herança da cultura brasileira, que era muito importante para mim. E eu sempre pensei que tinha uma hora eu tinha que fazer uma coisa assim, relacionada ao Brasil, como, de um certo modo, um, um ato de cidadão brasileiro, né? Porque, afinal das contas, eu também sou. E aí, né, a única coisa que eu pensei em fazer era fazer um quadrinho, porque, de certo modo, é só isso que eu sei fazer, né, na vida. Então, eu comecei a pensar nesse projeto já há 15 anos atrás, mas sempre pensando, bom, vai ser muito trabalho, então eu deixei, né, o tempo passar e, afinal das contas, eu fiz, né? Mathias, Chumbo demandou, né, um trabalho de 3 anos e meio, que envolveu muita pesquisa, além de escrita, ilustração, né, nas quais você mescla aí ficção e realidade. Quais que foram os principais desafios nesse processo criativo? Os desafios, né, foram vários, mas principalmente, né, a documentação, né, ler um tanto de livro, tudo isso, porque é claro que eu queria, né, não falar coisas erradas sobre a história brasileira, porque é uma ficção, né, centrada numa família que chama Família Horaz, mas principalmente, né, o cenário geral é a história brasileiro com um grande H. Então eu tinha que conhecer nos detalhes, né? E há dificuldades adicionais, Matias, para se abordar temas sérios em quadrinhos? Eu te faço essa pergunta, né, porque até para saber também se produções brasileiras de quadrinhos lhe inspiraram, produções históricas, por exemplo, as revistas da Turma da Mônica, o próprio Pasquim. Quais foram as suas referências aí para poder lidar com um tema tão sério por meio dos quadrinhos? Sim, é claro que Pasquim e Mônica são referências, principalmente Pasquim nesse caso, né? Porque a Mônica já é mais é mais para criança, né? Mas teve várias. De um certo modo, eu tenho uma cultura de quadrinho muito americano, né? Quadrinho americano. E, por exemplo, o Maus, o livro do Arthur Spiegelman, é uma grande influência para mim. De um certo modo, é um livro que sempre me deu a impressão que você podia, né, tratar assuntos muito sérios com um quadrinho também, muito assim, que você pode abordar a história, né, a coisa importante e difícil com o quadrinho. Na França também, né, a política é muito retratada por meio das charges, né? Existe essa tradição por aí. Tem essa tradição de charge política, isso é claro, na França e também no Brasil. Então, como na minha história tem também muito assim influência da imprensa dentro da história, você vê uma charge demais. E a minha experiência de desenhista em jornais aqui na França foi importante também.
como que a imprensa brasileira, né, acaba se tornando um elemento dentro da sua história, né? Ela é citada em vários momentos desses quadrinhos. Porque, de certo modo, foi um contrapoder, né, importante no Brasil durante o período da ditadura. E eu acho que eu tinha essa imagem da empresa muito presente na paisagem brasileira, talvez por causa das minhas raízes familiares também, porque o meu tio, né, Roberto, era um escritor famoso, mas também jornalista, né, e escreveu muito para os jornais, tudo isso. Então tinha essa ideia da imprensa que era muito presente. Pois é, seu tio, escritor e jornalista mineiro Roberto Drummond, né, falecido em 2002, autor, entre outros, do romance Hilda Furacão. Ele tem um lugar especial nas referências para essa obra também, né? Queria que você explorasse um pouco isso. Porque, do certo modo, bom, é claro que eu tenho um personagem que chama Severino na história, que é meio inspirado da história do Roberto, mas agora muito romançado, né? Não é, claro, o livro, antes que tudo, é uma ficção, mas tem inspiração sobre elemento da história familiar. E é claro que o personagem do Severino tem uma semelhança com o Roberto, né? É jornalista, foi comunista, depois vira escritor famoso. Tem até uma estátua lá em Belo Horizonte, né? Igual o Roberto, então tem muitos pontos comuns, assim. Queria que você fizesse para a gente uma síntese, né, mais ou menos da história, aí, só para situar quem está assistindo essa entrevista, o que ele vai achar de mais essencial na história dessa família, né, contada aqui nos quadrinhos de Chumbo. Bom, principalmente a história de uma família que chama Família Wallace, cujo o pai de família, o Oswaldo, é proprietário de minas de manganese no Minas Gerais, né? E é uma pessoa muito dura, assim, muito violenta. Um pouco, do certo modo, é o vilão da história, né? Porque ele tem essa presença muito tóxica. E ele tem 5 filhos e filhas, e ele vai morrer de modo assim, adiantado, né? Porque ele morre com 50 anos. E assim que ele morre, essa família burguesa não consegue, né, manter esse nível social e vai, ao longo de toda a história, vai ver o seu nível social abaixar, né? E a história cobre mais ou menos 70 anos da história brasileira, porque começa em 1937, no alvo do Estado Novo, né? E vai até 2013. Então, você pode ver a evolução ao mesmo tempo da família, né? E principalmente com as brigas entre os dois irmãos, o Severino e Ramírez, que tem, todos os dois têm opção políticas completamente oposta. E ao mesmo tempo você vê a evolução do Brasil e também de Belo Horizonte, né? Porque você vê a cidade evoluindo, você vê os prédios que vão aparecendo, os edifícios que vão desaparecer também. Eu tentei, né, colocar tudo isso dentro do livro. Matias, por que essa escolha que você mesmo cita aí, né, de começar a história lá nos anos 30, foi importante para a narrativa que você pensava? Eu queria mostrar as diferentes fases de autoritarismo no Brasil. Eu acho que por isso o Estado Novo foi importante, porque já era né, uma primeira fase que, de certo modo, influenciou também a época do golpe de Estado de 64 e a ditadura militar. E que Mas é claro que paralelos é possível assim, fazer entre os dois períodos, assim, que você identificou na pesquisa e que seja possível traçar entre os dois períodos autoritários? porque, né, a gente teve uma
proibição das oposições, teve censura, teve tortura também, né, com o Filinto Mulher na época da, do Estado Novo, tudo isso. Então, de um certo modo, eu acho que já eram os modos de, como que fala, modo operandi que foram usados também durante a ditadura, né? Que é claro, acrescentou tudo isso e já de forma mais dramática, né? Além desse aspecto do autoritarismo, Matias, o que mais lhe chamou a atenção em termos de mudanças da sociedade brasileira ao longo das décadas, né? Outras mudanças que vão além, né, dessa convivência com regimes autoritários. Bom, é claro que tem todas as mudanças sociais, né? A evolução das classes médias brasileiras também, né? É por isso que, de um certo modo, a família agora assim, um modelo de o que aconteceu com, de um certo modo, com as classes médias brasileiras, né? Que passaram de burguesia, no caso, alta burguesia, pequena burguesia, acaba sendo umas classes médias assim, meia altas e depois baixa, né? Então essa evolução era muito interessante para mim. Mas além disso, né, é claro que eu queria falar muito da cultura brasileira, né? Também cultura literária, artística, arquitetura, tudo isso. Eu queria mostrar essa evolução visual e intelectual da sociedade brasileira. Isso também aparece de forma, né, bem clara no livro. Você optou, Matias, por um modelo aí de narrativa que é um certo realismo fantástico. Por quê? Bom, se for o caso, tudo bem, né? Porque acho que é mais uma tradição, né, latino-americana, né? Mas então talvez eu fui influenciado com as minhas leituras, eu li bastante, né, romances do período modernista, tipo Mário de Andrade, principalmente, essas coisas assim. Então talvez tenha uma influência, né? Eu gosto também da literatura assim argentina e tudo isso. Então, não sei se eu não fiz conscientemente, eu não sei se eu conscientemente pensei abordar as coisas nesse aspecto de realismo fantástico, desculpa. Sim. Mas se é o caso, tudo bem. E você como é que está trabalhando a obra aí na França? Ela tem também um lado de mostrar um pouco o Brasil que você conheceu aí para os franceses? Eu tinha essa vontade, né, de mostrar outro aspecto do Brasil, porque, na verdade, na França, né, o pessoal tem uma imagem assim mais estereotipada do Brasil, né, como você pode imaginar, com futebol e carnaval e tudo isso, a música, tudo isso, e que, bom, afinal das contas, tudo isso faz parte da cultura brasileira, né, mas a cultura brasileira não se limita só com isso. E eu queria mostrar isso também para o público francês e parece que funcionou, né? Porque várias pessoas falaram que elas descobriam um tanto de coisa sobre o Brasil e que, inclusive, eles queriam continuar a descobrir, né? Fazer pesquisa e tudo isso. Então, isso nesse achei ótimo. E também eu queria mostrar, né, aspectos mais sombrios, né, da história brasileira. Na preparação para essa conversa aqui, eu pude ver, né, outras entrevistas suas em que você fala sobre a obra e a certa altura você afirma que a família, né, é um microcosmo perfeito para retratar uma sociedade. Tem uma afirmação sua nesse sentido. Então, eu te pergunto como é que foi elaborar esse livro que, ao mesmo tempo que tem um forte valor histórico, ele também acaba atravessando sua relação pessoal com o Brasil, né? E o quanto a sua família foi, de fato, uma fonte de inspiração. A primeira coisa que eu fiz quando comecei a escrever o livro, eu fiz uma linha do tempo
e de um lado você tinha só as datas, informações sobre a história brasileira, e de outro lado você tinha só as informações a respeito da família Huaraz. E eu tentei, né, combinar os dois para corresponder os momentos que eu queria contar da história brasileira e os momentos que eu queria contar da história dessa família que, de certo modo, como eu disse, são inspirados da minha própria história familiar, né? Então eu queria ter uns elementos, assim, umas histórias, umas anedotas que eu queria contar e eu queria fazer corresponder, né, com a história do Brasil, porque tem que corresponder com a idade dos personagens, tudo isso, né? Porque tem uns personagens que você vê nascer e morrer nessa história. E a família curtiu essas referências? A sua família? Bom, a minha família, né? Infelizmente, muito irmãos e irmãs da minha mãe não estão mais aqui, né? Para ver, infelizmente, eu tenho umas primas aí em BH, tem que ver. Eu não sei, ainda não sei se elas deram livro, para dizer a verdade. Falando em Belo Horizonte, né, qual que é o simbolismo da capital mineira e de Minas Gerais serem aí palcos principais, né, de praticamente toda a história, né, descrita aqui em chumbo, né? São muitos elementos culturais, personagens históricos do estado que aparecem nessa narrativa. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né, sobre esses elementos. Eu queria falar do Brasil, mas eu tinha que falar, né, da parte do Brasil que eu conheço melhor. Quer dizer, Minas Gerais, quer dizer, Belo Horizonte, né? E eu queria, né, de um certo modo, eu queria colocar o máximo de elementos do Estado dentro dessa história. E o Estado, bom, é realmente a ligação que eu tenho com o Brasil. Então, como esse projeto é muito íntimo, de certo modo, eu tinha que falar de Minas Gerais, né? Eu acho que é ligado com isso. E aí aparecem, né, os principais pontos turísticos da capital, prédios históricos, né, personagens também que marcaram a época. Tem ponto turístico, mas também tem pontos que são assim mais conhecidos do povo de Belo Horizonte, né? Por exemplo, acho que os turistas não conhecem o Xodó, essas coisas assim, né? Mas eu tinha vontade de mostrar esses aspectos. E também eu queria mostrar, né, essa dicotomia que tem entre a cidade e o interior. E por isso que tem também uma parte da história que sempre está acontecendo lá em Ferros, que também é uma cidade que acho que não é muito conhecida aqui na Europa e até no Brasil, acho que pouca gente conhece. Coincidentemente, já foi caminho, meu caminho de casa ali, Ferros, né? Minha família é de Governador Valadares, no leste de Minas, Ah, e naquela região ali também algumas cidades pequenas e passava por ali, né? Caminho ali de Itabira, entre Itabira e Governador Valadares. Mas são muitas cidades ali, de pois fato, é. que carregam essa história de Minas Gerais, né? Muito latente. Você viveu muito Hum. ali? Você frequentou muito ali também? Eu fui várias vezes. Uma tia, a minha tia tinha uma fazenda lá numa época, né? Era muito, eu gostava muito de ir lá, né? Com os bichos, tudo isso, e a beleza, né? Da natureza de Minas Gerais, que é uma coisa. Eu tenho isso, né? No coração, de certo modo, que gosto muito. Pois é, eu ia te perguntar sobre isso. Como é que a saudade de Minas se manifesta na sua vida atualmente? Isso eu herdei da minha mãe, né? Porque eu sempre vi a minha mãe com saudade do Brasil, de Minas e tudo isso. E, bom, de vez em quando eu penso, né? Aqui em Paris dá para achar farinha para fazer pão de queijo, então de vez em quando, né? Para matar a saudade, eu cozinho uns pão de queijo, né? Eu continuo assim, tendo uma vontade, né, de voltar a tudo isso, mas
Felizmente, no mês de maio aí vou poder vir. No mês de maio vai ter lançamento aqui de Chumbo. Por enquanto eu não posso falar com certeza, mas normalmente vai ter. Então, eu queria falar um pouco com você, Matias, ainda, sobre as divisões familiares que são retratadas na obra, até para a gente tentar aí, estabelecer um paralelo com o Brasil atual. Né? Na obra ali, os irmãos trilham caminhos opostos em um momento crônico do país, que é o do golpe militar. Né? Isso se assemelha, em alguma medida, aos efeitos da atual polarização política no Brasil, que eu imagino que você certamente acompanhe, né? Esquerda versus direita, e que está se refletindo muito nos nossos comportamentos cotidianos? Hum. É claro, bom, a polarização no Brasil já, já é muito antiga e, aliás, é por isso também que eu quis falar, né, da época do Estado Novo, porque já tinha essa coisa, né, depois da intentona comunista, tudo isso, então tinha esse medo do comunismo que já estava aí há muito tempo e, inclusive, que é muito presente, por exemplo, em escritos do Graciliano Ramos, que eu gosto muito. Eles já têm essas brigas, já contam as brigas entre os fascistas e os comunistas, tudo isso. Então, eu acho que essa polarização da sociedade brasileira está aí há muito tempo e é muito forte porque, por exemplo, na França tem também isso, mas nunca foi até agora, né? Nunca foi no ponto que é no Brasil. E eu acho que com o golpe de 64 chegou numa forma de paroxismo, né? Mas acalmou depois da período da democratização e provavelmente que o governo Bolsonaro, né, incentivou de novo essa polarização. E quando eu comecei a trabalhar no livro, né, era logo no começo do, da presidência do Jair Bolsonaro. Então eu tinha muita informação sobre isso, né, sobre tudo que estava acontecendo no Brasil nesse momento. Então é claro que a história muito recente me influenciou muito também para escrever esse livro sobre história mais antiga, né? Mas os dois. Para fechar nossa conversa, na sua visão geral, Matias, sobre o Brasil de hoje, aí passados, né, quase 40 anos do fim da ditadura, ainda há muitos ecos dos anos de chumbo a serem enfrentados pelo país? Bom, eu acho que teve uma tendência revisionista sobre a história da ditadura que foi incentivada pelo presidente Bolsonaro. E isso teve um eco muito forte na sociedade brasileira. E tá muito difícil, né, lutar contra isso. Eu tô vendo que tem muita gente no Brasil que está defendendo essa posição dos militares do golpe de Estado e tudo isso. Então, quer dizer que essa história continua viva, né? Essa oposição. O próprio governo brasileiro, Matias, acabou, né, orientando a não ter manifestações oficiais sobre os 60 anos do golpe. Como é que você viu essa decisão? Bom, eu achei, de certo modo, um absurdo e uma tristeza, né? Porque eu acho que justamente precisa de parar com essa tradição de anistia que fez muito mal no país. Obrigado por essa conversa conosco aqui no Mundo Político, Matias, e sucesso aí com o Chumbo, né, nas divulgações que virão. Obrigado a você. Eu conversei com Matias Leman, escritor e ilustrador franco-brasileiro, autor da graphic novel Chumbo. A obra, em lançamento pela editora Nemo, do grupo Autêntica, passa por 6 décadas da história do Brasil, a partir das vivências de uma família com raízes em Minas Gerais, e com destaque especial para os impactos da ditadura militar no destino dos personagens e no país.
O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.